bem-vindo a mais um Vem pro Cenáculo, é isso mesmo. Boa tarde, bom início de tarde, bom fim da manhã, olha aí, meio-dia, começamos mais um Vem pro Cenáculo, esse momento maravilhoso, onde nós podemos ouvir a palavra do Senhor e ser abençoado e também ser um abençoador, usado por Deus para abençoar outras vidas. Pastora, como que eu abençoo outras vidas? É simples. Pega o link dessa transmissão e compartilha para os teus amigos, coloca no seu status, lá no WhatsApp, para que outras pessoas venham ouvir esta palavra que edifica, que nos exorta, que nos coloca em uma caminhada certa, correta em Deus. Amém, querido? Então vamos lá, quero te dar esse tempinho para você compartilhar para os seus amigos. Começou! Vai lá e escreve, começou! E também, você que tem um pedido de oração, eu quero te convidar a colocar o seu pedido de oração aqui no chat. Aqui embaixo, escreva o seu pedido de oração. Nós estaremos orando por cada pedido e eu tenho certeza que esses pedidos terão resposta da parte de Deus, porque não ficará uma oração sem resposta. Deus ouve o nosso clamor. Deus ouviu a oração, de Jesus. Deus ouviu a oração, o choro de Moisés. Deus ouviu o choro do povo de Israel. Deus é um Deus que vê. Ele está vendo hoje, nesse início de tarde, esta palavra, pode ter certeza, é resposta de Deus para a tua vida. Talvez você não entenda o porquê, mas fica aqui comigo, fica mais um pouco. Por que eu estou passando por essas lutas? Tem uma palavra de Deus para a tua vida. Vamos lá comigo? Agarrou aí? Bora lá? Bora lá? Provérbios, capítulo 16, versículo 18, está escrito assim na palavra do Senhor: o orgulho vem antes da destruição. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo vem antes da queda. Meu Deus, pastora do céu, como esta palavra pode ser resposta para a minha vida? Vamos analisar melhor esse texto? O Senhor está nos chamando a atenção a olharmos para dentro de nós. Temos uma visão, agora, nos avaliarmos como Deus nos avalia. Sabe, queridos, nós vivemos em um mundo onde os orgulhosos, eles enchem a boca para falar: eu não faço mesmo, eu não dou o braço a torcer mesmo, comigo é assim. Nós vivemos em um mundo onde o orgulho ele é celebrado, onde as pessoas que são arrogantes, onde as pessoas que pisam nos outros, elas recebem um aplauso das pessoas, mas o que está na palavra de Deus é desprezado. Mas a palavra de Deus é muito clara. Este orgulho, ele é precursor de uma queda. Tem uma queda vindo para todo orgulhoso, para toda mulher orgulhosa. Tem uma queda chegando. Nessa mensagem nós vamos entender o perigo do orgulho. Sabe por quê? O orgulho ele é uma armadilha sutil. Ele nos faz sentir autossuficiente. Ele nos faz sentir poderosos. Mas esse sentimento é totalmente diabólico. Ele nos distancia da graça de Deus. Todo orgulhoso está distante da graça de Deus. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos para que as bênçãos de Deus nos alcancem é estar debaixo da graça de Deus. E o orgulho nos distancia desta graça. O orgulho nos distancia da dependência de Deus. Você quer ver um exemplo muito claro que a queda ela é terrível para todo orgulhoso? Eu vou comparar, sim,
todo orgulhoso manifesta uma imagem, uma paternidade de Lúcifer. Lúcifer é o pai dos orgulhosos. Está escrito na palavra do Senhor. Isaías capítulo 14, versículos 12 em diante. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações, porque tu tens dito em teu coração, eu assentarei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados do alto. Olha só, o orgulho, a soberba, a arrogância, a altivez tem uma paternidade. Jesus, ele é manso e humilde de coração. Todo orgulhoso, ele está indo em um caminho rumo à destruição. Todo espírito altivo, todo homem, toda mulher altivo, ele está indo em direção à queda. Sabe, queridos, o Senhor nos mostra em Isaías capítulo 14 que foi o orgulho que levou Lúcifer à queda. O pecado de Lúcifer e aquilo que Deus não aceita é o orgulho. Cuidado com o teu coração. Talvez você esteja em uma igreja, talvez você esteja até tentando se consertar em Deus, mas o que está te impedindo de viver uma vida plena em Deus é esse coração orgulhoso. Por que não está dando certo na tua vida? Por que tudo que você faz está dando errado? Já avaliou o teu coração? Já parou para ver se de repente o que está impedindo as bênçãos de Deus de alcançar a tua vida não é o orgulho? O orgulho nos leva à destruição. Em que áreas você tem confiado mais em si mesmo do que em Deus? O orgulho nos faz nos sentar. Você se senta no lugar de Deus. Lúcifer se sentiu assim, mas você não foi chamado para ser assim. Então analisa o teu coração. E nesta tarde é hora de você rever as suas atitudes, os sentimentos que têm entrado no teu coração e governado a sua vida. Você não foi chamado para ser orgulhoso. Cuidado com a altivez. Tem uma destruição a caminho na vida de todo homem, toda mulher que é orgulhoso, que é altivo. Sabe, o Senhor, ele deixa registrado na palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 12, a história do apóstolo Paulo. Tinha um currículo maravilhoso, mas ele não foi isento do orgulho. Deus permitiu um espinho na carne, na vida do apóstolo Paulo, um homem incrível, mas Deus permitiu esse espinho na carne para torná-lo humilde. Sabe, nós não sabemos exatamente o que era esse espinho na carne. Se era uma enfermidade, se era uma cobrança interior, se era não sei, não fala. Mas nós sabemos que o propósito desse espinho na carne era para que ele não se exaltasse, para que ele permanecesse ali, humilde. Pela soberania de Deus, Deus usa até o próprio Satanás. Deus usa Satanás com todas as suas forças. Deus permite para que nós possamos ser moldados por Deus, para que o nosso caráter seja como o caráter de Jesus. Deus permite. Jó, a palavra de Deus fala que Jó, ele tinha tudo. Ele tinha filhos, ele tinha riquezas, ele era um homem de Deus. Ele era um homem que vivia em constante sacrifício, adoração a Deus. Mas Deus
permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, nos bens de Jó. Olha, queridos, Deus permitiu que tudo acontecesse na vida de Jó para que ele pudesse encontrar um caminho que o levasse a ver a face do Senhor. Quando foi com o apóstolo Paulo, o coração do apóstolo Paulo entendeu o propósito daquela humilhação. Aquela humilhação era para que ele pudesse não se ensoberbecer. E quando ele entendeu o propósito daquela humilhação, daquele espinho na carne, veio uma resposta de Deus: a minha graça te basta. Um coração humilde entende o que é a graça e vive a graça. A resposta de Deus para você é: a minha graça é suficiente. Porque Deus quer aperfeiçoar o poder dele na sua fraqueza. Pegou? Tá entendendo? É na fraqueza, sabe? Que nós experimentamos o poder de Deus. É na fraqueza, é na humilhação que nós podemos ver a face do Senhor, que nós podemos sentir o poder de Deus de forma mais profunda. Como Jó, como o apóstolo Paulo, apesar de todo o sofrimento, eles reconheceram a soberania de Deus, a graça de Deus. Eu quero te perguntar nesta tarde, como você responde aos momentos de fraqueza? Como você tem respondido nos momentos de angústia, nos momentos que você é desafiado a confiar, nos momentos em que você se sente impotente? Você tem se apoiado na graça de Deus? Ou você tem se rebelado contra Deus e tem ido de forma errada, vivendo as circunstâncias que essas tribulações elas querem te levar? Não saia da graça, se renda à graça. Coloque o teu coração em humildade. Entenda, tem graça de Deus para te levantar. Tenha um coração humilde. Deus usa até as diversidades para nos tratar. Deus usou o próprio inimigo para cumprir o propósito de Deus na vida de Jesus. Deus usou. Deus usa o que Ele quer, da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer, do jeito que Ele quer, para cumprir o propósito dEle nas nossas vidas. Jó não se rebelou. O apóstolo Paulo entendeu o porquê do espinho da carne. E você? Todos nós temos um espinho na carne. E você tem entendido o porquê do seu espinho na carne? Será que esse espinho na carne não é de propósito para cumprir um propósito de Deus na sua vida, que é te trazer, te levar a este caminho de humildade, de reconhecimento da graça? Queridos, Deus usa as adversidades. Então nós precisamos nos render à graça do Senhor, para que o propósito de Deus venha a ser cumprido em nossas vidas. Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz assim, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Não permita que a soberba encontre lugar no teu coração e governe a sua vida, mas tenha um coração humilde. Os espinhos na carne, o espinho na carne, as tribulações vêm para nos colocar em um lugar onde podemos ver a face do Senhor, um lugar de humildade. O orgulho vem antes da destruição. Tenha um coração humilde. Eu quero orar por você nesta tarde. Eu quero orar por você que talvez esteja questionando a Deus por que deste espinho. Não questione. Não questione. Senhor, por quê? Diga, Senhor, eu quero viver a tua graça. Me dá graça para suportar. Me dá graça para aprender. Senhor, eu oro por cada homem, cada mulher que está ouvindo esta palavra nesta tarde.
Eu oro, Senhor, por cada jovem, por cada pastor, por cada líder, por cada um que está ouvindo esta palavra, Senhor. Senhor, talvez eles estejam vivendo o que o apóstolo Paulo viveu, um espinho na carne. Senhor, ao ponto de sentir muitas vezes Satanás esbofetear. Deus, talvez essas pessoas estejam vivendo uma vida como a de Jó, buscando a Tua presença, mas sendo privado de algumas bênçãos, de alguns prazeres que um dia eles viveram. Mas eu quero te pedir, Senhor, nesse início de tarde, dá graça aos Teus filhos, que eles entendam que até nas lutas, até nas adversidades, o Senhor governa. O Senhor não perdeu o controle da vida de Jó. O Senhor não perdeu o controle da vida dos meus irmãos. Que eles vejam a Tua mão, que eles sejam tocados nesta hora com o Teu milagre, com a graça que nos levanta, a graça que nos coloca de pé, que nos fortalece para viver o propósito eterno de Deus. Que seja assim, Senhor. Abençoa-os nesta tarde. No nome de Jesus, que eles vivam o Teu propósito e que eles Te vejam a Tua face. Eu os abençoo no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Deus abençoe a tua vida e amanhã nós estamos de volta em mais um Vem pro Cenáculo. Perde não, eu aguardo você. Deus abençoe a tua vida.